Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 23. Vamos lá, vamos começar? Mateus 23. Nós estamos encaminhando a reta final. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor, queridos. Vamos lá. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Mestres, os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles afetam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filácteos bem largos e as franjas e vestem bem longas. E gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados de mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestres, mas há só um mestre entre vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Mas o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestre da lei e fariseu, hipócrita! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseu, hipócrita! Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar e fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestre da lei e fariseu, hipócrita! Porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo outro santuário, será obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta, o que está sobre ela? O que é obrigado pelo seu juramento? Cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo aquele que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo aquilo que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por todo aquele que nele assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos. Vocês ecoam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas dentro estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do corpo e do prato, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo.
Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas, vocês são como o sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócrita, vocês edificam túmulos dos profetas e adornam monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmo que são descendentes e assassinam profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios, mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram dentro do santuário do altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que estão lhe sendo enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe digo que vocês não me verão mais, até que eu lhe diga, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Aqui, Jesus está dando um conselho, claro, aos profetas. Um conselho duro. Um aviso pesado. Um aviso sobre para onde eles irão. E não é um lugar bom, não é um lugar bonito. Raça de víboras, vocês vão direto para o inferno. Vocês louvam a Deus da porta para fora. O corpo de vocês são como sepulcro caiado. Na frente até bonito, na frente das pessoas, vocês fazem orações longas, vocês falam com eloquência. Mas se a gente for olhar o interior de vocês, tudo que vocês fazem é para chamar a atenção de outras pessoas. Engraçado, tá parecendo o povo do século XXI. Engraçado, gente, parece que Jesus escreveu esse texto ontem, não parece? Tá parecendo que Jesus pegou, escreveu esse texto em uma descrição do feed. Tá ou não tá? Parece que Jesus pegou exatamente esse texto e colocou no feed dele do Instagram. É isso que parece que Jesus fez aqui. Porque a sensação que a gente tem é que o povo continua fazendo a mesma coisa. Se não for para mostrar para o mundo inteiro o que é que você faz, então não funcionou. Se não for para que todo mundo veja exatamente o que você faz, não funcionou. Se não for para que... Não, e o pior aqui, eles estavam falando, assim, Jesus chama eles de guias cegos, né? E ele fala, olha, vocês vão de cidade em cidade ensinar as pessoas a serem mais cegos que vocês. Ali vocês levam as pessoas ao inferno. E ali vocês fazem discípulos e aqueles discípulos ainda são piores que vocês. Eu não sei o que é pior. Se são vocês ou se são os discípulos que vocês estão fazendo. Não tem nada de interior, não tem nada de puro, não tem nada de limpo. Não tem nada de dentro para fora. Tudo que vem aqui é de fora para dentro. Parece que eu estou vendo as igrejas do século XXI. Parece que eu estou vendo a teologia da prosperidade. Parece que eu estou vendo
as coisas deste mundo, o século. Parece que eu estou vendo pastor e pastoras, para não perder ovelhas, que entregam bons dízimos para a igreja. É porque tem igreja que, se a ovelha entrega um bom dízimo, ela pode fazer o que ela quiser. Parece que o dinheiro daquela pessoa é o respaldo da terra para ela fazer o que quiser. A pessoa pode ser adúltera sem problema. Ela entrega dinheiro à igreja, resolve as demandas financeiras dela. Ela pode fazer o que ela quiser. A pessoa pode ser beberrona, glutônata, mentirosa. A pessoa pode estar envolvida com luxúria, com qualquer coisa, qualquer tipo de pecado. A alma dela não importa. O de dentro para fora não importa. O importante é resolver as demandas financeiras daquela congregação. E eu tenho visto isso se repetir dia após dia, culto após culto, mês após mês. Eu quero saber para onde essa pessoa vai. Eu conversava com uma pessoa e ela me falava de alguns pecados e ela dizia: eu não consigo parar. Eu falava: olha, se você tem pecados que você não consegue parar, então você é doente mental. Porque não é só uma luta da carne contra o espírito. Porque existe uma militância. Quando a gente não consegue parar, a gente precisa de ajuda específica. Porque isso aí ultrapassa a esfera do eu. Porque quando você vê que as coisas ultrapassam a esfera do eu, você precisa de uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica. Se você está vivendo a mesma situação ano após ano, acho melhor você buscar uma ajuda médica. Busque ali um psicólogo cristão, porque se você buscar um secular, ele vai te afundar em mais pecado ainda, e o secular não vai entender o que é pecado, que eles não entendem. E tente se livrar disso. Porque você não pode comprometer a sua salvação tendo consciência dos seus atos. Por quê? Se você tem a consciência que você está fazendo uma coisa muito errada, e se isso é mais forte que você, se isso te domina, não é só uma prisão espiritual, é uma prisão física. E prisão física a gente tem que tratar com remédio e com terapia. Será? Eu falei: não existe conselho. Existe ajuda médica. Mas eu fico pensando quantas pessoas hoje em dia que passam por essas situações e que não buscam ajuda. E que acham que é normal, que acham que é natural, que acham que é assim mesmo. A luta da carne contra o espírito, ela precisa de ser uma luta diária. Quem vai prevalecer mais é quem você alimenta todos os dias. A minha pergunta para você é: quem você alimenta? Quem são as pessoas que estão perto de você? Quem são as pessoas que te alimentam? Quem são as pessoas que te escutam? Aonde você se aconselha? Tudo isso vai fazer diferença para compor, né, a sua assembleia de vozes. Só que, infelizmente, ainda existe preconceito com especialidades no nosso meio. Aí a pessoa vai se afundar. O problema, Idalice, sabe o que é? É que o psicólogo, a pessoa tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque o psicólogo pode destruir a vida de uma pessoa. Eu acho que nem é preconceito, é medo mesmo. Porque uma pessoa cristã, antes dela aceitar um psicólogo, se eu for buscar um psicólogo,
Eu quero chegar na psicóloga e falar assim, oi, querida, tudo bem, tudo bem? Eu quero saber qual é a sua linha de atendimento. Ela vai falar, o que você pensa de ideologia de gênero? O que você pensa do feminismo? O que você pensa de perseguição religiosa? Qual a sua religião? Entende? Entende? Não, psicólogo e psiquiatra não é só para doido. Eu quero saber se ela vai ser a minha assembleia de vozes, eu quero saber quais são as referências dela. O que você pensa sobre o divórcio? O que você pensa sobre... Eu vou pegar questões profundas humanas, sabe? Qual a sua opinião sobre o aborto? Tranquilamente, como eu vou fazer entrevista com ela. Eu jamais permitiria, eu, Poliana, eu jamais permitiria que uma pessoa fosse a minha assembleia de vozes que me respondesse, né, não me respondesse esses quesitos de uma forma cristã. O que você pensa sobre o aborto, querido, querida? Que eu não me gostaria com homem. Qual a sua opinião sobre o aborto? O que é o aborto para você? O que é o feminismo para você? A primeira entrevista não é dela comigo, é minha com ela. O que você pensa sobre o divórcio? O que você pensa sobre o feminismo? Fale-me mais sobre isso. É assim que eles fazem. Então eu não posso permitir que uma pessoa que tem a mentalidade desse século seja minha assembleia de vozes. O problema é que as pessoas não estão nem aí. Aí depois que a bomba estoura, aí vem desesperada. Aí não é, eu não acho que as pessoas hoje têm preconceito. Eu acho que as pessoas têm medo de chegar ali, permitir abrir o coração e permitir que eles sejam uma assembleia de vozes e ter, não é, gente, e permitir que a pessoa entrou na cabeça dele como fazendo um monte de loucura e deixando um monte de dúvidas, porque o psicólogo faz isso. Sim, é muito importante. E as pessoas não fazem esse filtro porque elas estão precisando de ajuda. Não é porque você está precisando de ajuda que você não vai fazer esse filtro. Existem princípios e valores. Você jamais pode permitir que alguém seja sua assembleia de vozes que você está contratando o serviço, entende? Então você tem que saber se aquela pessoa está apta a atender você diante dos seus princípios e valores, porque você tem princípios e valores. E se não tiver alguém aqui, ó, você sabe qual é o nosso problema? É que talvez a gente não seja tão firme na palavra. A gente chega para contratar um serviço e a gente nem liga. A gente só quer que ele faz seu serviço. Não é assim. Porque se a gente chegar lá e fizer essa entrevista, tudo, gente, qualquer coisa que uma pessoa seja de princípio e valor, ele vai te atender com aquele princípio e valor. Entende? Se você chega em um departamento e tiver um cristão, querendo ou não, ele vai te atender com viés cristão. Se tiver alguém a religião que ele tiver, o princípio que ele tiver, ele vai te atender com aquele princípio. Ah, ele pode não influenciar? Pode. Ele vai atender com toda a ética do lugar? Vai. Mas a pessoa que tem um princípio, o valor dele, ele vai te atender com o princípio, com o valor dele. Então, o problema é que talvez a gente não conheça o que é Jesus de verdade, para deixar que as pessoas que estão ao nosso redor nos influenciem. Entende? Os profissionais, as pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam de ser pessoas que de fato nos ajudem. E pessoas que de fato nos ajudem precisam de ser pessoas melhores do que nós. Porque olha só, vocês, olha aí, profissionais que estão trabalhando com a família. Por quê? Porque você buscou alguém que de fato luta pela família. Porque se você não buscar alguém que luta pela família, a primeira coisa que ela vai fazer é
Ai, menina, vai para outro. Pra quê? Meu Deus, é só casar de novo. Que besteira. Porque é isso que o mundo prega. Ele vai te convencer de que isso é certo. Porque cristão tá fazendo isso. E o que Jesus diz pra gente? Vá até o fim. Então Jesus vai falando aqui para aqueles: olha, eu já sei o que vocês vão fazer. Quem são vocês? Vocês me querem da porta para fora, da boca para fora, mas da boca para dentro vocês são nada. Da boca para dentro vocês não me buscam. Da boca para dentro vocês se esquecem de mim. Da boca para dentro, entre vocês, se vocês fecham a porta, não tem nada. Vocês são sepulcro caiado, vocês são um cemitério, vocês são ossos vazios. Se eu for olhar o interior de vocês, eu não acho nada. Se hoje Jesus for olhar o seu interior, o que ele acha? Se hoje Jesus entrar no teu quarto e olhar o que tem dentro de você, o que ele acha? E se ele olhar o teu coração, quais são as suas motivações? Será que a gente está diferente daquele povo daquela época? Será que as nossas motivações são todas para os outros verem? Será que eu quero fazer coisas para os outros me sentir, para os outros verem como eu estou? Ou será que eu quero fazer coisas para a glória de Deus? Será que a gente está fazendo coisas para o reino dos céus? Ou será que a gente está fazendo coisas para que o povo da terra saiba que talvez a gente é de Deus? Porque esse povo aqui, ele fazia coisas para que o povo visse que eles eram de Deus. Mas de que Deus? De qual Deus? Por causa de qual Deus? Porque existem muitos deuses. Anjos caídos são deuses. A adoração é sobre qual Deus? Qual Deus você tem adorado? A minha pergunta é: porque se foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não está preocupado com o que você vai mostrar para os outros. Ele está preocupado em mudar a sua interioridade. Jesus, ele termina o texto falando assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos, e debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe digo que vocês não me verão mais até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que isso me fala? Presta atenção. Quantas vezes Deus quis trazer você para perto dele? Troca pelo seu nome. Maria, Maria, Joana, Joana. Você que esqueceu das palavras de Deus. Você que não leu Bíblia. Você que não orou, não jejuou, não foi para a casa do Senhor. Você que não cumpriu princípios, mandamentos. Você que não quis ser um cristão de verdade, mas quis ser um cristão da porta para fora. Quantas vezes eu quis estar na sua casa? Quantas vezes eu quis estar aí dentro de você? Quantas vezes eu quis reunir você e sua família? Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas? Mas você não quis. Quantas vezes eu quis compartilhar o pão da presença com você e você não quis? Quantas vezes o meu Espírito Santo quis falar com você e você não quis? Quantas vezes eu quis te instruir acerca do mal e você não quis? Quantas vezes eu quis te orientar e você não quis? Quantas vezes eu quis falar para você e você não quis? Quantas vezes eu quis te dizer que esse caminho não era bom e você não quis? Quantas vezes eu quis te falar, vai para a direita e você foi para a esquerda? Não vai por aqui e você foi. Vira para cá e você não virou. Vai reto e você parou. Quantas vezes eu quis fazer isso? Eis que a casa de você ficará deserta. Eis que a
casa de você ficará deserta. Será que tá assim hoje por aí? Eis que a casa de você ficará deserta. Às vezes, a gente passa tanta situação, né? Que às vezes a gente pensa, meu Deus, que desnecessário. Por que eu tô vivendo isso? Pra que eu tô vivendo isso? Mas é porque teve um tempo em que o Espírito Santo quis falar e a gente não quis ouvir. E aí a gente abriu tantas brechas que a gente deixou o inimigo tomar conta da nossa direção. Ao invés de ser o Espírito Santo de Deus nos direcionando, foi o próprio inimigo mesmo. E quando o Espírito falava vai por aqui, a gente foi por ali era o inimigo. E aquele caminho que o inimigo nos levava deixou a nossa casa deserta. E era por isso que o Espírito Santo estava falando, não vai por ali. E a gente foi, porque o ser humano é assim. Ele gosta de se dar mal. A gente gosta. Pois eu lhe digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. A única coisa que Deus quer de mim e de você nessa manhã é que o meu coração e o seu coração esteja rendido a Ele. Ele passa o texto inteiro dando uma palavra muito dura para o povo, só para dizer uma única coisa. A única coisa que eu quero de vocês é o seu coração. Talvez você tenha levantado tantos altares, tantos ídolos, tantas pessoas são mais importantes do que Jesus. Às vezes você passa tanto tempo falando de pessoas e pessoas. Nossa, tinha uma seguidora que ela não parava de falar do marido dela. E que o marido. Teve um dia que eu virei pra ela e falei assim, eu não suporto, desculpa, eu não suporto você ficar me falando do seu marido. Até hoje você nunca me falou de Jesus. O seu marido é um altar na sua vida. Se eu fosse você, eu revia isso. E eu espero profundamente que Deus não te envie o seu marido de volta. Porque senão você vai pro inferno. Eu acho que ela ficou com raiva. Mas eu fui sincera. Sabe por quê? Porque a gente vai levantando tanto altar, que a única coisa que é importante fica de lado. Eu quero saber, e Jesus como tá? O que você tem feito para Jesus? Porque se você me perguntar o que eu tenho feito para Jesus, eu consigo te contar. Se você me perguntar as coisas que eu tenho feito para o Cristo vivo, ressurreto, eu te conto. Se hoje, você sabia que Deus ama listas? Se hoje você soubesse em qual lista teu nome tá, qual lista teu nome estaria? Você sabia que o nosso nome está em listas? A lista de pessoas em quem Deus pode contar. A lista de pessoas generosas, a lista daqueles que herdarão o reino dos céus, a lista daqueles que vão direto para o inferno, a lista daqueles que vão, que eu posso, sei lá, que ajudam com recursos, a lista daqueles que curam, a lista daqueles que pregam, a lista daqueles que são maus, a lista dos idólatras, a lista dos enganadores, a lista dos adúlteros, a lista dos mentirosos, a lista dos beberrões, a lista dos comilões, a lista dos glutônatos, a lista dos adúlteros. Qual lista o teu nome está? No mundo espiritual nós temos nomes e esses nomes não são os nossos nomes terrenos. Qual o nome? A lista dos irados? A lista dos maledicentes? Qual lista?
Como o inferno te chama? Como o céu te chama? Aquele ali, quando você vira de costas, as pessoas te chamam como? Quando você vira de frente, as pessoas te chamam como? Qual é a sua maior característica? Essa aí é o teu nome na tua lista. Pode ser. E aí a tua vida se resume a isso, a outras pessoas? E se Jesus volta hoje para você? E se Jesus volta amanhã para você? O que você fez para o reino dele? Se eu pedisse para você me escrever aqui no chat 3 coisas que você tem feito para o reino de Deus, o que você vai me escrever? Não precisa escrever. 3 coisas fortes, 3 coisas pesadas. 3 coisas que vão modificar a estrutura de um ambiente para o reino de Deus. Poliana, eu tenho limpado minha casa para que as pessoas aqui vivam em paz. É para o reino de Deus. Mas sem briga? Sem briga. Então tá bom. Então é para o reino de Deus. Eu tenho cuidado muito bem dos meus filhos, mas sem socar a cara deles, porque existe uma diferença. Eu tenho criado meus filhos para o Senhor. É o Senhor mesmo? Ou você é o celular que tem criado seus filhos? Porque o que eu tenho visto, assim, umas 90% das mamães, não, eu tô entre os 10% que meus filhos nem celular vê. Não, é você ou é o celular que cria os seus filhos? Porque se você falar para mim que o seu nome está na lista de mães que criam filhos para a glória de Deus, celular não vai estar na mão dos seus filhos. Porque se tiver que estar criando o celular, não é você. Simples assim. Aí você já deixou os seus filhos na mão da lista do celular. Não é você, é o celular. Que ali ele tá vendo coisas e tendo acesso a coisas que não é para ele ver, mas você vai deixar para você ter paz. Não é assim que o século fala? Não tem problema, né? Não tem problema. As mães do século XXI querem paz. Não é assim que elas falam? Então, elas querem descansar. Então, é o celular, a lista das crianças que ficam no celular. Não, Poliana, não sou esse tipo de mãe. Então tá, então você tá aqui nessa lista. Então, assim, qual e onde está você na lista de Deus? A lista de Deus, ela não quer coisas mirabolantes, ela quer coisas simples. Ela quer que você mude algo e alguém de dentro para fora, ao começar de você. Porque o evangelho de Cristo, ele é o evangelho que ele é feito de arrependimento. O pecado, ele faz algo aqui e você vai colher lá na frente. Foi o que eu disse para vocês ontem. Então, se você faz algo aqui, você se arrepende profundamente, você lança uma cura, um perdão, pronto, acabou. O problema é que as pessoas pecam aqui e elas vivem, só que elas vão colher lá na frente. E quando elas colhem lá na frente, o pecado ele vem 7 vezes pior. E elas não entendem por que a vida delas foi destruída 7 vezes mais daqui 15 anos. É porque o pecado é assim. É os juros do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Este é o salário. Algo pequeno, algo médio que você fez aqui, tornou-se algo enorme lá na frente. Porque você não resolveu a sua demanda. Quantas coisas simples e pequenas que você cometeu ou média estão grandiosas agora? Eu tenho percebido que as circunstâncias que acontecem na nossa vida são sempre por conta da gente mesmo. Autorresponsabilidade. E é isso que Jesus vem trazer nesse texto. Ele vem chamar o cristianismo responsável. Ele vem trazer você para o céu de verdade. Porque no céu não existe filhos imaturos. Eu já disse isso para vocês. Lá no livro de Apocalipse, que a gente vai ler,
diz que a gente vai ter uma grande surpresa no céu. E a surpresa que eu quero ter é positiva. Eu quero chegar no céu e encontrar todo mundo. Eu quero que você lute, mas que você vença. Por isso que às vezes de manhã eu abro essa Bíblia, eu leio ela, eu não adoço ela, eu falo a verdade. Era muito mais simples, muito mais fácil se eu passasse essas linhas daqui e falasse palavras muito mais doces. Não seria mais tranquilo? Mas eu vou fazer o quê? Se Jesus não era assim. Se não é isso que vai te levar para o céu, se você está aqui até agora, se você está aqui até hoje, é porque você quer de fato um caminho. E o caminho que te leva para o céu. E o caminho que vai te levar para o céu é o caminho da verdade. Eu e você precisamos desejar o confronto. Porque senão a gente vai ficar igual esse povo desse texto. Como sepulcros caiados por fora, bonito, e por dentro, mortos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sabe o que a gente deseja nessa manhã? Vida. Não existe vida além do teu reino. Não existe vida além da tua vontade. Não existe vida além da tua direção. Eu quero te pedir, Senhor Espírito Santo, ainda que a gente ande por caminhos que não são teus, nos resgate de lá. As coisas deste mundo, elas são feitas para nos confundir, nos enganar. Mas eu te peço, Senhor, nos direcione ao teu caminho. Espírito Santo de Deus, o desejo do nosso coração é estar contigo e é te agradar. No final dessa caminhada, nós queremos estar contigo, Senhor. Nos realinhe ao teu propósito, nos direcione e nos condicione a estar diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe por que o Evangelho de Cristo ele é sacrificial? Ele não é fácil. Quem falar para vocês que o cristianismo é algo assim, nossa, o cristianismo é algo tranquilo, não é. Porque é assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O evangelho que ele não é feito de negação a si mesmo, ele não é um evangelho. Um evangelho em que você não abre mão de seus desejos, vontades, anseios. Um evangelho em que você não se freia, não se para, não se domina, não é um evangelho. Por isso que eu falei, se exatamente agora você não se freia, você precisa de ajuda. Ontem uma menina me falou assim, eu estou obesa, diabética, me dá uma palavra. E eu falei tudo o que acontecer com ela. Ah, você vai... Eu falei, organicamente, seu pâncreas vai parar, o pâncreas vai parar o seu fígado, o fígado vai parar o seu rim, você vai ficar presa a uma máquina e aí você vai perder um dedo, você vai perder outro dedo, você vai perder um membro, outro membro, você vai viver em cotoco. E essa é a realidade. E é isso que o diabo quer. E ali você vai ter desejado ter começado hoje. Então levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela precisa necessariamente ter uma vida saudável, porque o corpo dela fala, eu não posso com tais e tais e tais alimentos e eu necessariamente, obrigatoriamente, sou obrigada a praticar musculação todos os dias, porque se eu não tiver esse estilo de vida, eu vou te parar, o corpo falando para a pessoa. E se a pessoa não for assim, ela vai só se derigolando até morrer. E o pior é que a diabetes, ela te mata aos poucos. Ela é igual aquele torturador, sabe? O torturador, sabe aquele torturador que ele arranca partes de você? E ali você não vai entendendo o que está acontecendo. Chega uma hora que não tem jeito. E assim é. Por isso que eu falei. Então, quando você vê algo que você não dá conta de lidar, né? Ah, mas se ela é
obesa, então ela precisa de ajuda. Eu estou trazendo em outra esfera de pecado, que é a glutonaria, porque ela precisa de ajuda. Então ela precisa de terapia, então ela precisa de um nutricionista, então ela precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, às vezes tomar um remédio para ansiedade. Jejum, oração, clamor e vencer o demônio da glutonaria. Porque tudo começa no mundo espiritual. Não é nem físico, é espiritual. E ali, se ela não vencer, esse é o futuro. Às vezes a gente acha que é vestir uma roupa fitness e ir para academia. Não é. Os demônios, a gente tem que combater eles no reino espiritual. E às vezes, se a gente não tem força de combater esses demônios no reino espiritual, a gente tem que buscar ajudas. E era sobre isso que eu estava falando com vocês. Mas ficar parado diante de algo que está nos dominando, a gente não vai ficar. Porque nós não seremos como as pessoas desse texto. Vendo que a gente está um buraco, caindo no buraco, destruindo a nossa vida e indo para um buraco cego. Cegos encaminhando outros cegos para a vida. A gente vai bater a cabeça na parede. E não é assim que eu quero. Eu não, né? O Espírito Santo. Nós vamos ir além. Ninguém aqui vai ficar parado nem estacionado. O que tem te paralisado? O que a vida tem parado você? É para levantar a cabeça e buscar ajuda. É no reino do Espírito? Busca ajuda agora, no reino do Espírito. É no plano físico? É no plano terreno? Levanta agora e busca ajuda agora. Tudo começa no mundo espiritual. Mas existem coisas que dá pra gente fazer no plano terreno. A única coisa que não dá pra fazer é não ter uma vida de liberdade. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente vai para o texto de Mateus, capítulo 24. E a gente já está se encaminhando para o final. Mateus são 28 capítulos. Faltam mais 4 dias e acaba o livro de Mateus. Nossa, Mateus é muito forte, né, gente? Jesus, ele tá muito denso nesse texto, ele é muito profundo no livro de Mateus, né? Ele vai remexendo a gente por dentro e é assim mesmo. Cada texto, Jesus vai se revelando de uma forma mais forte que a outra. E ali a gente vai sendo remexido. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.